Na paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa Para Teu Louvor. Vamos começar mais uma aula do nosso programa de técnica vocal. Se você acompanhou as aulas anteriores, você viu que nós falamos sobre a formação das vogais no trato vocal. Nós usamos todas essas formas quando cantamos e ajustamos e reajustamos o nosso trato vocal o tempo inteiro quando estamos cantando. E é muito importante para o cantor conhecer esses ajustes, o posicionamento dos articuladores quando estamos cantando. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre as consoantes. Mas se você não conseguiu acompanhar as aulas anteriores sobre esse assunto de vogais, a formação das vogais no trato vocal, volta lá nas nossas aulas para assistir. Nós tivemos 2 aulas sobre esse assunto das vogais, a formação das vogais, uma outra aula também sobre exercícios, como podemos utilizar as vogais nos exercícios, qual a funcionalidade de cada vogal, como nós devemos executar dentro de um exercício a construção de cada melodia, de cada trabalho para que a técnica vocal esteja alinhada à fisiologia do nosso corpo, do nosso instrumento. Hoje nós vamos falar sobre consoantes. Vamos entender quais são as características das consoantes, quais os pontos importantes para serem considerados enquanto estamos trabalhando no canto o estudo das consoantes. Vamos juntos? Vamos relembrar um pouquinho antes sobre o que nós falamos em relação às vogais. Quais são as características das vogais e as informações importantes para nós considerarmos ao analisarmos as vogais. Sabemos que a partir do movimento dos nossos articuladores no trato vocal é que as vogais são formadas. Quando nós falamos de vogal, a gente analisa a estrutura dos articuladores no trato vocal, certo? Então, sabemos a posição da língua, a posição de lábios, mandíbula, palato mole, laringe, faringe, toda essa estrutura do nosso pescoço e cabeça formando o trato vocal. Mas temos 3 pontos importantes para serem considerados. Primeiro, o formato dos lábios, eles estão estirados ou arredondados. Segundo, posicionamento da língua. A língua está anteriorizada, ela tem um posicionamento central ou ela está posteriorizada. Terceira informação muito importante é o nível de abertura da nossa mandíbula. Abertura de boca, mas vamos pensar na estrutura da mandíbula, tudo bem? A mandíbula está fechada, ela está meio fechada, meio aberta ou ela está totalmente aberta. Então, vamos considerar essas informações quando nós falarmos de vogais. Esse conteúdo de vogal, por que ele vem primeiro? Porque aqui eu tenho o trato vocal livre, ou seja, meu ar e o som passam de maneira livre. Eu não tenho nada, nenhum movimento, nenhuma estrutura que interrompa o fluxo de ar. E essa informação é muito importante, nós vamos unir a uma outra informação para compreender de maneira mais abrangente o estudo das vogais e das consoantes já, tudo bem? Vamos agora entender sobre as consoantes, todas as informações que nós precisamos. Primeiro, vamos sobre a diferença que eu falei com você sobre vogal e consoante. Vogal, nós temos fluxo livre, passagem de ar livre no trato vocal. Consoante, nós temos obstrução do nosso fluxo de ar. Então, alguma estrutura, algum articulador do meu trato vocal vai obstruir a passagem desse fluxo de ar. Consequentemente, como estamos falando de canto, também vai obstruir a passagem do som. E aí, essa obstrução pode ser parcial ou total, tudo bem? Então, nós vamos ver que cada consoante vai ter uma característica no nível de obstrução da passagem de ar e da passagem de som. A estrutura do trato vocal, vamos aqui analisar. Laringe, parede da faringe, palato mole, língua, mandíbula, lábios. O ar e o som, eles saem daqui, pregas vocais estão aqui.
eles saem daqui e ocupam essas cavidades. São as nossas cavidades de ressonância. Quando nós cantamos, essas estruturas se movimentam o tempo todo, formando as vogais, formando as consoantes. Então, para que o cantor tenha um som construído de maneira inteligente, de maneira eficaz, ele precisa aprender, precisa desenvolver ajustes o tempo todo aqui. Então, a gente vai precisar aprender a desenvolver esses ajustes o tempo todo no trato vocal. Por isso, é fundamental nós conhecermos as características tanto das vogais quanto das consoantes. Você pode pensar assim, não estou conseguindo fazer essa nota aguda aqui nesse louvor. Analisa como é o comportamento do seu trato vocal nessa palavra, nessa sílaba onde está presente a nota aguda. Qual a letra, qual a vogal que você canta nesse trecho? Qual a consoante que você canta nesse trecho? Porque pensando nesses dois pontos, nós vamos considerar nível de abertura da boca, posicionamento da língua. Se a língua está muito recuada, está tensa na parte posterior, eu não tenho um nível bom de abertura, meus lábios estão fechados demais, estão arredondados demais, eles estão estirados demais. Essa consoante, ela obstrui muito o meu espaço nessa nota aguda. Então, conhecer a formação, a construção das vogais e das consoantes no nosso trato vocal é fundamental para nós desenvolvermos ajustes inteligentes e conscientes enquanto cantamos, tudo bem? Então, sabemos que o que vai dar a diferença da vogal para a consoante é a passagem do fluxo de ar. Uma passagem livre ou uma passagem obstruída, seja totalmente ou parcialmente obstruída, tudo certo? Agora vamos destrinchar um pouco mais a ideia do conhecimento das características das consoantes. Nós temos 3 importantes pontos para considerarmos. Assim como nas vogais, também tivemos 3 importantes pontos. Modo de articulação é o primeiro ponto. Como é a passagem do fluxo de ar? Então, quando eu falo sobre modo de articulação, eu estou pensando em como esse fluxo de ar vai passar no meu trato vocal, tudo bem? Ponto de articulação, contato entre os articuladores. Quais articuladores vão encostar um no outro, vão entrar em contato para construir determinada consoante? Então, modo de articulação, como é a passagem do fluxo. Ponto de articulação, o contato, o ponto de contato entre os articuladores no nosso trato vocal, tudo bem? Vozeamento, e aqui a gente vai falar da participação da laringe, especialmente da fonte sonora, que é prega vocal, mucosa, vibrando, produzindo som. Então, essa estrutura, ou seja, nossa laringe, vai determinar se essa consoante é vozeada ou não vozeada. Se eu tenho pregas vocais vibrando, mucosa vibrando, eu tenho voz, eu tenho vozeamento, porque isso vai produzir som. Se essas pregas vocais não estão vibrando, eu não terei som, ou seja, essa consoante vai ser não vozeada. Tudo bem? As consoantes não vozeadas, já vou adiantar aqui uma informação que é muito comum de nós usarmos nos nossos treinos e às vezes a gente nem sabe. Consoantes não vozeadas são muito utilizadas em exercícios respiratórios, de controle de fluxo de ar. A gente não trabalha com som, a gente trabalha só com o fluxo de ar, então eu consigo trabalhar especificamente a administração e o controle desse fluxo. Então, relembrando, modo de articulação, aqui eu estou falando sobre como é a passagem do fluxo de ar. Ponto de articulação, aqui nós estamos falando sobre o contato entre os articuladores no trato vocal. E o vozeamento, aqui nós estamos falando, tem vibração de prega vocal, de mucosa? Ok, é uma consoante vozeada. Não tem vibração, essa prega vocal está só aproximada, não tem som sendo produzido, essa consoante é não vozeada, tudo bem? Seguimos.
Vamos entender um pouquinho mais sobre os modos de articulação, então. Modos de articulação, como é a passagem do fluxo de ar no trato vocal. Eu posso ter uma consoante plosiva ou oclusiva. Geralmente essas consoantes plosivas, oclusivas, elas serão mais fortes, mais impactantes. Aqui nós temos obstrução total e momentânea do fluxo de ar. Um exemplo, P. Eu não tenho som nessa consoante. Q. Eu não tenho som nessa consoante. T. Eu não tenho som nessa consoante. E ela é forte. Ela me traz uma oclusão forte no trato vocal. E, além disso, ela é rápida. Ela oclui o trato vocal, ela fecha o trato vocal, mas ela é rápida. Então, o fato de ser plosiva é porque ela é mais intensa, ou oclusiva é porque ela oclui, ela fecha o trato vocal. Tudo bem? Vamos fazer de novo, vamos fazer juntos, mais uma vez, essas consoantes que eu fiz. Consoante P. Aqui a gente fecha totalmente o trato vocal. Consoante Q. Aqui a gente também fecha totalmente esse trato vocal. Mas é rápido, porque logo em seguida vai vir uma vogal, quando estamos falando ou cantando uma palavra inteira. Outro modo de articulação, fricativo. A obstrução, ela é parcial. E essa obstrução, no modo fricativo, ela gera ruído, ela gera fricção. Tudo bem? Por exemplo, z, 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 ou j, 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 v, 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 z, g, v. Tudo bem? Modo de articulação nasal. A liberação do fluxo de ar, ela passa pela cavidade nasal. Então, eu tenho muito mais participação da cavidade nasal, nesse modo de articulação, do que da cavidade oral. Essa obstrução vai ser momentânea na cavidade oral. Ela não vai ser total, porque logo em seguida eu vou produzir vogal e vou abrir esse espaço junto com a consoante que foi nasal. Então, até agora temos plosivo ou oclusivo, fricativo e nasal. A fricada é uma obstrução total seguida de obstrução parcial, gerando fricção. Já já nós vamos ver um quadro com várias consoantes e a classificação de todas essas consoantes. Modo de articulação TEP, obstrução total e rápida. É uma batida da língua. Então, quando nós fazemos a consoante R, essa encostadinha, essa batida da língua rapidinho, ela é considerada como um modo de articulação TEP. Outro modo, vibrante. Nós temos várias oclusões, múltiplas oclusões, porém muito rápidas no trato vocal, pela ponta da língua ou então pela úvula. Aquela estrutura que nós também conhecemos como campainha, que fica na parte posterior do nosso trato vocal, bem pertinho ali do palato mole. Nós podemos fazer, por exemplo, ou a gente pode fazer também com a estrutura da úvula. Esse som bem mais posterior. Também serve como um exercício de trato vocal semiocluído, usado em casos muito específicos, onde o professor ou fonoaudiólogo, enfim, um profissional da voz cantada, vai identificar a necessidade de utilizar esse exercício durante o treino, durante o ensino e aprendizagem dos alunos, tudo bem? Outro modo de articulação é o lateral, oclusão central, com escape de ar pelas laterais. Vou ler de novo esse trechinho. Lateral, modo de articulação lateral. Oclusão central, com escape de ar pelas laterais. Nós vamos entender melhor esse modo de articulação,
mais para frente, quando nós chegarmos no quadro das consoantes. Isso vai nos ajudar um pouco mais a entender esse assunto. Seguimos agora pensando no ponto de articulação. Vimos anteriormente o modo de articulação, agora passamos para o ponto de articulação. Aqui, lembrem-se do detalhe, nós, quando falamos sobre ponto de articulação, falamos sobre o contato dos articuladores para a formação dessas consoantes. Eu já vou trazer aqui a imagem do nosso trato vocal, e aqui nós temos alguns números, vamos usar já para entendermos melhor essa imagem. Bilabial, então nós temos o lábio superior em contato com o lábio inferior. Melhor exemplo disso é a letra B, 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 ou também P, P, P. Falamos sobre o P lá no modo de articulação também, que é uma consoante plosiva ou oclusiva. Agora eu vou usar essa consoante novamente para exemplificar o ponto de articulação bilabial, porque os dois lábios, superior e inferior, se encostam, se encontram para formar essa consoante. Ponto de articulação lábio-dental. Os dentes superiores encontram os lábios, o lábio inferior. Tudo bem? Então, V, V, V é uma consoante lábio-dental. F, F, F é uma consoante lábio-dental. Ponto de articulação alveolar. Língua nos alvéolos. Então, nós vamos sentir a língua, a ponta da língua, encostando na parte depois da raiz dos dentes superiores, onde ficam os nossos alvéolos. Ponto de articulação pós-alveolar. Um pouco mais para trás, entre os alvéolos e o palato. Ponto de articulação palatal, na parte posterior ou no centro do palato. Quando nós fazemos que, eu estou encostando a língua na parte central do meu palato, quase chegando na parte posterior. Velar ou uvular, essa articulação, esse encontro dos articuladores é ainda mais posterior. Como nós fizemos o que é uma estrutura uvular sendo utilizada, uma vibração uvular sendo utilizada, ou seja, temos aqui também um exemplo de ponto de articulação velar ou uvular. Agora vamos entender aqui labial, lábios, ponto de articulação labial, dental ou lábio dental. Número 2, os dentes superiores vão encontrar com o lábio inferior, alveolar. Os alvéolos ficam atrás dos dentes, então na parte de cima a língua vai encostar nos alvéolos. Palatal, número 4. Então nós temos aqui no centro do palato duro. Língua vai encostar no centro do palato duro. Velar, mais posterior, como nós falamos ali, velar e uvular são articulações, são pontos articulatórios bem mais posteriores. Uvular, a gente vai ter mais para trás ainda, ou seja, aqui eu já estou acionando praticamente a base da língua e o meu palato mole também. Vamos lembrar de um ponto importante aqui. Nós falamos sobre isso na aula sobre a estrutura da língua, aulas anteriores. Então, se você tiver essa dúvida, volta lá na nossa playlist e assista essa aula sobre a estrutura muscular de língua. Nós temos a base da língua aqui atrás, ou raiz da língua, temos o centro da língua e temos o ápice da língua. Então, algumas consoantes, elas vão utilizar do ápice da língua para fazer o movimento articulatório, elas vão utilizar o centro da língua e outras vão utilizar a parte de base, raiz, parte posterior da língua, consequentemente, parte posterior do trato vocal também. Então, relembrando, ponto de articulação, nós temos bilabial, lábio dental, alveolar, pós-alveolar,
palatal, velar e uvular. Seguimos. Agora vamos falar sobre o vozeamento. Recapitulando, falamos sobre o modo de articulação, como é a passagem do fluxo de ar no meu trato vocal. Falamos sobre o ponto de articulação, como é o encontro dos articuladores da estrutura do trato vocal para produzir essa consoante. E agora falamos sobre o vozeamento. Falei disso um pouco mais para frente, para trás da nossa aula, assim quando começamos esse assunto de consoantes. Algumas consoantes terão a participação da vibração da prega vocal, outras consoantes não terão pregas vocais e mucosa em vibração. Então, nós temos consoantes vozeadas com vibração de pregas vocais, consoantes não vozeadas sem a vibração de pregas vocais. Mais uma vez, por que é interessante o cantor saber essas informações? Vou te dar um exemplo. Eu tenho um cantor, ou eu mesma, tenho um aluno, que ele tem uma fonação, ou seja, produção vocal, produção de som na laringe, com muita força. Essas pregas vocais, elas aduzem, ou seja, elas fecham com muita intensidade. Então, o que nós podemos fazer com esse cantor ou executar esse treino em cada um de nós mesmo? A gente vai pegar uma consoante que não tem voz, ou seja, que é não vozeada. Porque eu começo com uma adução mais leve e depois insiro uma vogal. Aí sim produzindo som, obviamente. Por exemplo, eu vou usar a consoante F. Não tenho vozeamento no modo e no ponto de articulação dessa consoante. Ela é não vozeada. Então, se eu quero trazer uma adução menos tensa, com menos força, o que eu posso também fazer? Juntar a uma vogal que me dá acesso a um alongamento de trato vocal, que me permite ter uma emissão sonora mais leve, que me ajuda a chegar nos agudos de maneira mais fácil, mais leve, ou seja, a vogal U. Essas informações sobre as vogais, as características das vogais dentro dos exercícios, nós vimos lá na aula anterior sobre a funcionalidade das vogais nos exercícios, nos vocalizes. Então, o que eu poderia fazer aqui? Fu. Eu comecei o exercício com a consoante não vozeada. Fu, 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 fu. Esse som vai ser produzido com menos força na prega vocal. Então, entendemos aqui sobre vozeamento, nível de vozeamento. Vozeada com vibração de pregas vocais, não vozeada sem vibração de pregas vocais. Tudo bem? Agora vamos lá, vamos entender o quadro das consoantes. A gente ficaria aqui analisando por bastante tempo essas informações, porque elas são de fato muito importantes para o cantor. Mas vamos entender sobre, primeiro, a direção do nosso quadro. Nós temos aqui na vertical as informações sobre o modo de articulação. Tá lembrando? Modo de articulação, como é a passagem desse fluxo no trato vocal. E aqui, na horizontal, nós temos o ponto de articulação dessa consoante. Embaixo nós temos se ela é surda ou sonora. É também como nós podemos utilizar a nomenclatura, né, sobre vozeamento. Vozeada, sonora. Não vozeada, surda. Tudo bem? Então, aqui nós temos oclusiva bilabial, letra P e letra B. Então, ela é oclusiva, ou seja, ela tem impacto, oclusiva e plosiva, né? Ela tem impacto e ela fecha totalmente a passagem do fluxo de ar. Letra P e letra B. Mais uma é não vozeada, P, e a outra é vozeada, B,
B. Faça comigo. P. B. Para o B, eu tenho um som interno. Para o P, eu só tenho o impacto. B, 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 B. Então, aqui a gente entende o nível de vozeamento ou não vozeamento dessa consoante, que é oclusiva ou plosiva e bilabial. Outro exemplo, consoante fricativa e lábio dental. Ou seja, ela é fricativa, a obstrução é parcial, a obstrução do fluxo de ar é parcial e ela se articula com os dentes superiores no lábio inferior. Eu tenho não vozeada, a consoante F, foi o exemplo que eu dei agora há pouco, com o exemplo do exercício, tá bom? Tenho a consoante vozeada V, voz, vida. Quando você fala a palavra fábrica, Fabrício, Flávia, esse ponto articulatório da consoante, ela não tem som, não tem vozeamento. Agora, quando eu faço Vitória, Vanessa, voz, vida, no ponto articulatório, eu tenho vozeamento, eu tenho som já sendo produzido no início dessa consoante. Outro exemplo, eu vou pegar aqui um exemplo de uma consoante nasal. Estamos lembrando qual é a característica, o que faz uma consoante ser nasal? A passagem de ar é conduzida para a cavidade nasal. Então, eu tenho mais utilização nasal e logo depois tenho a abertura da cavidade oral nessa consoante. Então, consoante nasal, de modo de articulação nasal, eu tenho bilabial e sonora e vozeada. A consoante M, de Maria, de Marcela, de Miriam. Eu tenho o impacto, o contato entre os lábios, mas aqui eu tenho vozeamento, então eu já tenho som de voz e ela é nasal. Como é utilizada essa consoante num exercício, por exemplo? Boca que usa. Eu tenho a boca fechada, os lábios fechados e o espaço interno todo aberto. A gente sente até uma cosquinha aqui na frente, a sensação de vibração dessa estrutura mais frontal, ou seja, me ajuda a trabalhar um som mais frontal com essa consoante. Então, por isso que é muito importante a gente entender a classificação das consoantes, porque eu começo a saber como inserir uma consoante no meu treino vocal, como construir um exercício. Outro exemplo, consoante. Vamos aqui tentar achar uma consoante S. S é uma consoante de modo de articulação fricativa, ou seja, a obstrução ela é momentânea, ela é parcial. Ela é uma consoante alveolar, S, porque a ponta da língua se aproxima dos alvéolos. E ela é uma consoante não vozeada ou surda. Então, essa estrutura que produz a consoante S tem o ponto de articulatório fricativo, tem o modo de articulação fricativo, tem o ponto de articulação alveolar e ela não tem vozeamento. Aí nós já temos aqui ao lado a consoante Z, que tem as mesmas características de modo de articulação, de ponto de articulação, mas ela tem a diferença sobre o vozeamento, no que diz respeito ao vozeamento, ao nível de participação dessa prega vocal, vibrando ou não. Z, 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 z. Aqui eu já tenho voz, eu já tenho musculatura de prega vocal, mucosa vibrando, ou seja, é uma consoante vozeada. Esse quadro nós podemos encontrar
na internet, em conteúdos sobre fonética. E isso é interessante para o cantor. Todo estudo de fonética é muito interessante para o cantor, para que ele consiga perceber, reconhecer os movimentos articulatórios do trato vocal, tanto na construção das vogais, ou seja, o posicionamento desse trato vocal para a formação das vogais, e também é fundamental para nós entendermos as consoantes, como são os modos, os pontos articulatórios e os níveis de vozeamento dessas consoantes. Vamos procurar mais uma? Nós temos a consoante nasal, de modo de articulação nasal, de ponto de articulação dental ou lábio dental e de nível de vozeamento vozeado, que é a consoante N, N, N. A língua encosta lá nos alvéolos. Então, aqui eu tenho, mais uma vez, N, alvéolos. Nós temos aqui, vou esclarecer essa questão. Nós temos aqui uma outra variação da consoante N no ponto de articulação dental. Se nós percebermos, nós vamos ter vários tipos de N. Conseguem perceber? Esses vários tipos de N, eles serão, por exemplo, NH, que vai me dar o nha, nha, nha. HG, essa junção, né? Nga, 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 nga. NG, perdão. Nga, nga, nga. Que é um ponto de articulação mais posterior. N, lábio dental, mais na frente. Então, no estudo da fonética, a gente também consegue destrinchar uma única consoante, percebendo e analisando se ela tem vários pontos articulatórios. Ela é nasal, o N vai ser nasal, ou seja, o modo de articulação vai passar pela cavidade nasal, mas essa letra pode ter vários pontos diferentes de articulação, dependendo de como ela é utilizada nas sílabas, na palavra, nos fonemas, tudo bem? Então, analisar esse quadro vai me permitir identificar as consoantes oclusiva, plosiva, né, são as mesmas, fricativa, africada, nasal, lateral, vibrante. No vibrante simples, por exemplo, nós temos o R, que é alveolar, de variação, variação, variação. Essa passagem do R bem rapidinha pela estrutura dos alvéolos. Vibrante, múltiplo, quando nós temos R, 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 são várias oclusões, são múltiplas passagens do R pelos alvéolos e de maneira muito rápida. Em relação aos pontos articulatórios, o quadro fonético sobre as consoantes nos ajuda a entender sobre os pontos bilabial, lábio dental, dental, alveolar, palatal, velar, uvular, e ainda a gente tem um glotal, que é muito mais posterior, e que no português brasileiro não temos a utilização desse ponto articulatório. Então, a análise desse quadro é um exercício que você pode fazer. Use a nossa aula para entender sobre os modos, os pontos, os níveis de vozeamento e analise esse quadro. E aí você vai fazendo na frente do espelho cada consoante para identificar qual é o modo de articulação, qual é o ponto de articulação e qual é o nível de vozeamento dessa consoante, tudo bem? Agora vamos a informações aqui muito importantes para nós encerrarmos a nossa aula. Relevância de você estudar esse conteúdo, do cantor saber sobre esse conteúdo. Nós precisamos conhecer os movimentos executados pelos articuladores no trato vocal e executar ajustes necessários no canto. Então, os pontos positivos aqui que nós temos em relação às consoantes, para construir um exercício, são o fechamento glótico, a gente pode usar isso como ponto
favorável num exercício, a eliminação da nasalidade, abaixamento da laringe, suavizar o início do som, ou seja, o ataque do som, a vibração da prega vocal, vibração da musculatura também de lábio, de língua, expansão do trato vocal e a utilização das consoantes também vai nos ajudar a construir exercícios de trato vocal semi-ocluído. Ficamos por aqui nesse assunto de consoantes. É um conteúdo bem teórico, mas que nos ajuda a compreender como a nossa prática é construída. Então, eu vou esperar você na nossa próxima aula. Vamos falar sobre exercícios utilizando as consoantes. E aí vamos fazer juntos aqui uma prática de exercício. Eu vou dar alguns exemplos. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que seja relevante, que seja muito interessante na sua prática. Te espero na próxima aula. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus.